Welcome para mais um podcast. Já estou falando inglês aqui, para mais um podcast Raw God. E hoje, gente, nós estamos assim com um convidado muito especial. Estamos honrados de tê-lo aqui no estúdio, compartilhando. A gente já estava conversando um pouquinho, a gente falou assim, não, vamos parar, vamos gravar isso, porque é um homem de Deus, é um homem de fé, ele compartilhando a vida dele. Nosso coração já estava assim, se alegrando no Senhor, sabe? Então, hoje com a gente aqui nós temos o nosso grande amigo, o pastor Steve. Pastor, prazer, obrigado pelo convite. você é bem-vindo. Obrigado. Quando eu te liguei, sabe, eu fiquei assim, uau, ele aceitou. A gente está muito honrado de ter você aqui. E a gente, assim, esse podcast ele está se tornando internacional, não é verdade? Tô vendo isso. Mas, olha, você é muito bem-vindo. A gente vai começar com algumas perguntas a respeito de você, que você... Né, a gente estava compartilhando aqui, você é coreano, né? Coreano, isso. E qual é a cidade? Como que é a sua história? Bom, eu nasci na Coreia do Sul, uma cidade chamada Seul, que é capital. Bom, morei 12 anos na Coreia. Nós mudamos, minha família toda mudou para São Paulo, Brasil, quando tinha 12 anos. Morei lá por 11, 12 anos. Depois vim para os Estados Unidos, Los Angeles. Fiquei lá 16 anos, agora aqui no Jacksonville, um pouco menos de 6 anos. Você ficou 16 anos em Los Angeles. Isso. 12 anos na Coreia do Sul, 12 anos no Brasil. 16 e 6 anos aqui. Uau! E como que foi assim? O que fez você, né, a sua família mudar para o Brasil? Bom, a minha infância foi um pouco triste. Meus pais eram bem pobres e não tinha condição. Eles casaram, sou filho único, não tinha condição de ter uma casa ou me sustentar. E eles decidiram, depois de 100 dias, porque os coreanos celebram assim, quando criança tem 100 dias, eles fazem uma festa, porque sobreviveu. Mas quando eu fiz 100 dias, eles fizeram festa e eles me colocaram na casa da minha tia, que é irmã da minha mãe. Eu morei lá por 9 anos, até que meus pais conseguiram um quarto, uma casa para poder morar junto. Bom, até 9 anos eu morei com minha tia, mas foi uma bênção. E morei 3 anos a mais com meus pais na Coreia, até que meu pai decidiu mudar para o Brasil, porque meu tio, que era pastor, ele tinha um plano para servir uma igreja coreana em São Paulo e também trabalhar no lado missionário, mas ele ficou doente. Seu tio ficou doente? Ficou doente, e ele pediu para que meu pai fosse lá para substituir ele, né? E meu pai ficou lá alguns meses, decidiu assim convidar minha mãe e nós fomos lá. Fiquei 12 anos. Não. E o seu pai ele era pastor na Não, mas ele estava no seminário terminando. Mas ele terminou o seminário no Brasil e ele serviu como pastor por alguns anos, mas depois ele saiu de pastor, mas serviu como um dos líderes da igreja depois. Uau, na igreja coreana isso, no Brasil. Isso. Uau, que bênção. E você falou que você chegou com 12 anos, né? Uhum. Como que foi essa transição de cultura, chegar no Brasil? Bom, eu quis ir para o Brasil porque meus pais falaram, nós vamos pegar avião. Era só isso, eu queria pegar avião, né? Eu lembro que a gente, demorou uns 32 horas para chegar até São Paulo, porque é o outro lado do mundo. Bom, 32 horas, chegamos em São Paulo, mas eu não sabia falar nada de português. E eu fiquei pouco mais de um mês sem fazer nada, até que meus pais conseguiram, assim, arranjar um lugar para estudar, mas eu não tinha ENE, não tinha documentação para entrar na escola, né? Mas fiquei lá como ouvinte. Eu fui lá como sexta série, fiquei mais um ano de sexta série, outro ano de sexta série. Fiquei no mesmo ano porque não tinha documento para ser legal, assim, para por outra... Até que meus pais tentaram pegar RNE, pagaram, mas alguém fez documento falsificado. Aí meus pais ficaram muito tristes, mas com o papel, que era exatamente RNE brasileiro, eu podia estudar. A escola me aceitou. Aí eu comecei a entrar na 7ª série, aí a partir dali
eu consegui estudar, mas no primeiro ano eu fiquei chorando na escola, porque o professor Uau. tentou me ajudar, mas não conseguia Uhum. entender nada. Eu fiquei assim sentado, chorando. Aí pro banheiro, lava as lágrimas e volta e fica sentado. E demorou uns 6 meses para começar a entender português. Uau. Mas assim, eu vejo que a cultura brasileira, chega um estrangeiro, a gente é acolhedor, né? Como que era assim, você com 12 anos, com as outras crianças? Eles te recebiam, ficavam assim, Ah, ele é um alienígena, tipo... porque eles conheciam japonês e chinês, mas nunca conheceram coreanos. Nunca. Quando eu falei Korea, eles falaram, não. Sempre me chamam de japonês, mas nossa, deu raiva. Bom, eram crianças, me chamavam de olho puxado, me xingavam e até me batia, né? Mas Uau. eu lembro agora, assim, eram crianças. Yeah. É, Era o bullying na escola, né? tinha isso. Uau. E aí você ficou dos 12 aos 24. 23, 24 anos, 23 até a anos. universidade, isso. E aí você... Qual que foi, assim, a sua área? Eu lembro que você me falou, né, antes a gente começar aqui, você mexeu na área de música, Isso. né? Eu quero que você conte um pouquinho para nós, Bom, assim, essa... deixa eu falar um pouco da minha família. Minha avó, ela nasceu na Coreia do Norte, 1919. Nasceu numa família cristã, filha de pastor. E meu bisavô, ele é o primeiro pastor metodista coreano. Uau. E seria tataravó, né? Ela era uma das primeiras cristãs na Coreia do Norte. E minha avó era criança, começou a aprender piano com missionário. E ela era pianista, uma das primeiras pianistas da Coreia. Uau. Mas por causa da guerra, ela largou tudo, veio para o sul com a família. A geração dos meus pais, eles se tornaram todos pastor e líderes da igreja. Mas da minha geração, todos são músicos. Uau. E meus pais, assim, me forçaram para aprender piano, como cantar, como aprender, assim, teoria de música. Aí sempre tive nesse lado de música, assim, trabalhando na igreja e tocando fora, ensinando. E até que eu vou fazer isso na universidade. Que legal. Estudei isso. E aí você, no Brasil, você trabalhou com alguns músicos? Não, na verdade eu estava só na faculdade, Ok. estudando, mas eu tive um grupo que não eram só coreanos, mas a gente fazia uma equipe de louvor que estava servindo uma segunda geração asiática, orientais, chineses, japoneses e coreanos. Isso era meu trabalho no Brasil, assim, servir eles, fazer um culto domingo à noite, porque toda a igreja só estava tendo culto em coreano, ou japonês, ou chinês. E a gente sentia falta, assim, nós precisamos uma língua, assim, que nós podemos comunicar e entender. Aí decidimos juntar todo mundo. Nós começamos com 50, 60 pessoas, chegamos a 250 pessoas depois, né? Uau. Estava servindo isso até mudar para os Estados Unidos. Bom, a igreja, então, ela se formou ali, né, naquele momento. Isso. Né, Essa igreja chama IMOSP. É uma igreja um pouco famosa em São Paulo. em São Paulo. IMOSP, mas eu fazia a parte da outra igreja, mas eu sempre estava servindo à noite a igreja IMOSP com esse ministério. Que bênção, sempre na parte dali da música. Isso. Que bênção. E você, no Brasil, você conheceu a sua esposa, você me falou que você tem 3 filhos, né? Bom, eu conheci minha esposa nos Estados Unidos. Ok. Mas eu, na verdade, nunca quis ir para os Estados Unidos. Sempre sonhei assim morar no Brasil, fazer esse ministério e continuar trabalhando na obra de Deus, mas por causa da minha documentação, eu tive que sair do país. Isso era 2000 e 2001, por aí. Meus pais nunca conseguiram assim ter a documentação legal no Brasil. No Brasil. Eu não sei, Deus não permitiu. Tinha oportunidades, mas sempre estava nos bloqueando. E até que nós fomos deportados do país. Uau! Um país que eu sempre sonhei, sempre pensei, né, que Brasil é meu país. Mesmo tinha cidadão que era cidadão coreana, mas esse lugar é meu país. Eu tinha pensado isso, mas Deus me colocou
nos Estados Unidos. Mas só eu tenho um testemunho assim, um milagre que aconteceu quando eu estava, porque eu tive que decidir, depois de ser deportado, eu tive que decidir ir para a Coreia ou ir para os Estados Unidos. Mas Estados Unidos só com visto de estudante. Mas ir para a Coreia, porque já sou, era Sim. cidadão coreano, é só ir, né? Mas queria tentar uma vez, assim. Bom, visto americano, visto de estudante. Aí fui no consulado americano com meu passaporte coreano. Quando eu estava na fila, eu estava pensando assim, bom, eu não tenho documento para mostrar que eu sou legal no Brasil. E meus pais não tinham uma conta bancária para mostrar que tem dinheiro para me sustentar. Só tinha esse passaporte e o papel que uma escola me mandou dos Estados Unidos. Né? Quando estava na fila, eu deixei o passaporte cair. E quando o passaporte caiu, a primeira página onde tinha foto, minhas informações, saiu. Rasgou. Rasgou. Uau. Feio, rasgou. Nossa, quase chorei. Na verdade, chorei lá. Porque era a minha última esperança, né? Sim. Aí estava na fila, cheguei até onde tive que entregar toda a documentação. Ela pegou, abriu o passaporte, viu que a foto estava fora. Ela me deu essa primeira página. Ela fechou o passaporte, botou no envelope. Ela falou, 1 semana. Uau. Eu te dou resposta em 1 semana. Nossa, durante essa 1 semana, eu fiquei em casa, sem sair, porque eu não sabia o que fazer. Porque se eu não receber visto, tive que ir para a Coreia, ir para exército. Uau. E imagina, eu recebi visto americano sem foto. Sem foto. Ainda eu guardo esse passaporte. Uau. Eu tive 2 amigos que foram comigo para... São coreano-brasileiro, que tinha toda a documentação perfeita. Eles foram rejeitados. Uau. Só eu Você recebi viu esse passaporte. o plano de Deus para sua vida, né? Fala um pouquinho a respeito. Eu lembro que a gente estava conversando antes aqui, que você falou assim: ó, eu não sou coreano, eu sou coreano, morei no Brasil e hoje estou nos Estados Unidos. E como que os judeus chamam esse nome de? Bom, diáspora. Sim, eu ouvi essa palavra quando tinha 14 anos, o momento que recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Porque sempre reclamei, por que o Senhor me mandou até aqui? Porque eu não sei essa cultura, eu não sei essa língua, mas eu tive que me virar. Eu sempre estava reclamando a Deus. Mas foi num retiro entre os coreanos, jovens coreanos, tinha umas 200 pessoas, e um pastor estava pregando, ele falou assim, bom, nós somos diásporas. O que é diáspora? Pessoas enviadas por Deus. Uau. Ele deu um exemplo no livro de Atos, quando Estevão morreu. Judeus, eles espalharam. Estava tudo centralizado em Jerusalém, mas depois da morte de Estevão, o pessoal assim espalharam pelo resto do mundo. E isso foi um movimento que Deus permitiu para que o evangelho fosse para toda a região. E essas pessoas, judeus, cristãos, eles são chamados de diáspora. Eles, na verdade, o território deles era em Jerusalém, mas por causa do evangelho, mandaram eles foram forçados para sair. Na verdade, sem motivo, mas tinha um plano maravilhoso de Deus. E eu percebi, nossa, ele me mandou até aqui porque ele queria me usar como diáspora. Uau. Eu sou coreano, mas tenho nome americano agora. Mas engraçado, falo português, um pouco de português. Não, você está falando muito bem português, muito bem. Porque eu vejo assim, o seu coração também é brasileiro, né? Você gosta de futebol, você acabou de comer um pão de queijo, não é verdade? Nossa, eu sinto falta de feijoada toda quarta e sábado. Feijoada, isso. Mas que bênção. Eu vejo assim, Deus, esse testemunho da sua vida, sabe, eu creio que muitas pessoas são assim também. E muitas vezes elas perdem a identidade nelas, sabe? Por quê? Porque elas não entendem o propósito de Deus. Né? Então, assim, você dando esse testemunho de você falar assim, eu sofri muito porque eu não entendia Deus, por quê? Por que as portas não se abrem, né? E aí, num dia, né, através de uma ministração, uma palavra, você entendeu, sabe? Olha, você é um diáspora, eu preciso enviar você. Você vai ser um enviado. Ainda sinto assim, tenho certeza que sou diáspora, porque
Eu posso falar que eu não sou coreano. Eu nasci na Coreia, mas eu não sou 100% coreano. Eu não sou brasileiro. Não sou americano. E o que eu posso falar, eu só pertenço no reino de Deus. Glória a Deus. Você é cidadão dos céus. Glória a Deus, pastor. É muita honra, cara. Desde quando eu te conheci na igreja, eu e minha esposa, a gente foi para missões. E o nosso coração queima por nações. Então, assim, quando eu te conheci, quando você começou a falar em português, eu falei, uau, que bênção, ele é uma bênção. E aí eu falei assim, o pessoal traz o pastor no seu podcast. E, cara, é uma bênção ter você aqui, uma bênção você compartilhar. Eu creio que nós vamos ter mais vezes, né, mais oportunidade, mas você gostaria de falar um pouquinho sobre o que você fez, esse projeto aqui? Esse projeto aqui tá lindo, maravilhoso. Bom, acho que foi em 2004, por aí. Eu tenho uns amigos que começaram esse trabalho de traduzir músicas gospels português e espanhol para o coreano. E lançamos o primeiro álbum. O título é Quem Nos Separará. E só queria apresentar assim, um estilo brasileiro, o ritmo brasileiro para os coreanos. Uau. E fizemos a maioria das músicas usando assim pagode, samba, bossa nova. Que benção. Mas afinal, coreanos gostaram estilo americano. E começamos esse trabalho e porque tipo diáspora brasileiro, diáspora coreano brasileiro eram únicas pessoas que podiam mostrar essa cultura maravilhosa sul-americana para a Coreia. Porque eles têm muitas pessoas que podem traduzir inglês para o coreano, mas português coreano, acho que nunca. Ninguém podia fazer. Aí, meus amigos que estavam no Brasil, eles começaram a tradução, gravamos o primeiro álbum, o segundo álbum foi em 2006. E o terceiro álbum foi gravado metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, e quarto nos Estados Unidos. A equipe vieram aqui para gravar comigo. Uau, que benção. Eu tô olhando aqui, é o Cito Lugares Senhor, né? Diante do trono. Eu lembro que o Brasil todo seguia diante do trono, e eu lembro alguma coisa que a Ana Paula falou, mostrou, alguma coisa. Havia uma conexão entre, sabe, esse trabalho de vocês para a Coreia. Eu posso falar que todos os cristãos coreanos conhecem essas músicas agora. Que bênção, que bênção. Dá um pouquinho aquele testemunho que você falou de uma das moças que você... Foi no terceiro álbum. Ela é da Argentina, coreana, que cresceu na Argentina. Ela canta muito bem. Mas quando estava gravando o terceiro álbum em São Paulo, tinha 5 cantores. Eu tive que fazer arranjo por todos os cantores, né? Mas eu esqueci essa moça, né? Aí eu gravei todo o instrumento e antes de cantar, eu estava calculando, estava faltando ela. Mas a gente tinha mais ou menos 1 hora para terminar o estúdio. Eu chamei ela e sentei no piano. Eu peguei uma música que era um pouco rápido, mas eu toquei no estilo ballad, meio devagar, mas estava dando muito bem. E ela começou a cantar. Aí eu falei, espera um pouquinho, deixa eu gravar primeiro o piano. Toquei, deixei ela cantar umas 2 vezes. E terceiro álbum, essa música fez mais sucesso. Piano e voz dela. Uau. E é uma música espanhol. Eu não sei qual é o título em espanhol, mas é Junto aos Teus Pés. Junto aos Teus Pés. Junto aos Teus Pés. Tocar tu manto, Senhor. A letra é assim. E foi a música que mais fez sucesso no álbum. No terceiro álbum. Uau, você vê, né? Algo que tava... você estava, né, esqueceu aquele momento. Por isso que é uma coisa muito interessante, sabe? Porque a gente sempre acha que Deus esquece da gente, né? A gente fala assim, puxa, eu tenho esse projeto, Deus, eu tenho esse plano. E aí Deus fala assim, calma aí que eu vou sentar no piano aqui agora. É sempre assim. A gente tenta, né, de tudo, mas afinal é verdade. Deus fez tudo. Né? E aí que Deus mostra, sabe, a grandeza dele. Eu fiquei muito feliz quando você deu esse testemunho, mas eu gostaria de voltar a falar sobre... que você deu permissão, né, de falar, a gente riu aqui.
que a sua deportação do Brasil, você me falou que você foi deportado. Qual é a ponte ali da amizade, né? Bom, história meio triste que às vezes acontece na comunidade coreana. Meus pais, por causa da documentação, não podia trabalhar bem, mas eles começaram uma loja de roupas, de atacado, e estava tudo certo. Mas tinha muitas pessoas que estavam pegando dinheiro emprestado. E eu acho que eles... não acho, tinha certeza, porque eu vi documento, né? Processaram meus pais. Oh, wow. E eu fui forçado a sair do país. Eu peguei avião, fui até Paraguai, fui até a ponte. Eu e minha mãe, nós andamos a ponte. Nossa, eu chorei, porque sair do meu país forçado, porque eu pensei que o Brasil é meu país, né? Uhum. Chorei. No dia seguinte, voltei com visto. Eu podia entrar, mas com visto, isso podia ficar 3 meses. Aí, nesses 3 meses, eu tive que decidir ou ir para a Coreia ou para os Estados Unidos. Uhum. E eu vejo agora, isso foi obra de Deus. Eu posso falar que foi obra de Deus. Eu sofri, não era meu plano, mas Deus me guiou até aqui, através dessa deportação, a vida nos Estados Unidos, agora servindo só em Deus. Agora estou servindo de igreja coreana, aqui no Jacksonville. Glória a Deus. E aí você falou assim, ó, eu levei a minha família outro dia a ver as cataratas e eu levei eles... Então, mês passado eu levei a minha família para São Paulo, né? Bom, agora nós vamos para o Foz do Iguaçu, mas a gente vai para o ponte. Mas você tem que pensar, eu andei nessa ponte 23 anos atrás com minha mãe, eu estava chorando ali. Bom, foi muito triste, mas agora eu posso falar. Esse sofrimento foi uma bênção de Deus. Glória a Deus. Presente de Deus. Porque tudo Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito na lágrima, na dor. Assim como a palavra de Deus fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria... A gente não sabe no momento. Não sabe. Mas Deus está no controle. É verdade. Porque Deus, ele vê o tudo, né? O filme todo, né? A gente está vendo parte, a gente vê uma parte da nossa vida e a gente não sabe o que Deus, ele tá... Não, eu vou fazer o filme todo, calma aí, né? Então, assim, hoje, né, você testemunha que você levou a sua família a ver isso, né? E a gente riu aqui, né, antes de começar o podcast, que hoje nos Estados Unidos você é cidadão americano. Então... Quando eu fui lá mês passado, eu estava pensando assim, nossa, se você quiser me deportar, pode, agora tem um lugar para voltar. Mas que bênção, pastor, que bênção, que bênção. E aí você casou, foi aqui nos Estados Unidos. Sim. Quando você pegou o visto que você veio estudar, você veio para Los Angeles. Isso. E com visto americano, eu conheci uma igreja coreana e o pastor cuidou muito de mim. E quando eu fiquei uns 3 meses, a igreja decidiu assim me perguntar. Eles me perguntaram: você quer um visto de religião? Porque eles estavam precisando de um músico para tocar e liderar louvor, porque não tinha ninguém nessa área, né? Eu falei: bom, pode ser. Sim. Aí peguei esse visto que podia aplicar para o Green Card depois. Mas visto de religião agora é só para os pastores. Mas até 2003 era para os músicos da igreja também. Mas quando eu apliquei esse documento, depois de uns 2, 3 meses, fecharam só para os pastores. Uau! Bom, era um dos últimos. Deus estava te esperando, falou assim, ó, esse aqui você não vai passar, meu filho. Esse aqui você... Aí recebi visto de religião de trabalho, né? Depois casei com minha esposa, nós pegamos Green Card junto e pegamos agora cidadão americano, nós podemos sair para qualquer lugar agora. E a sua esposa, ela é coreana, americana? Coreana. Isso. Uau. Ela veio aqui em 2001, quase na mesma época que eu vim para cá, e ela é músico também. Nós conhecemos como músico na igreja. Ela estava servindo uma igreja pequena, mas durante um avivamento, um dos encontros, bom, nós conhecemos, decidimos casar. Que benção. E você me falou que você tem 3 filhos, né? 3 filhos, só filhos. Só filhos. É isso aí, só varão. E qual a idade que eles... Bom, vamos fazer 16, 14 e 11. Isso. Que benção. Uau, isso aí.
Aí você ficou 16 anos, você me falou que ficou 16 anos na Los Angeles. Los Angeles. E só, eu era músico, eu só trabalhei na área de música, tocando para os cantores seculares, e cantores cristãos, fazendo live show, gravando álbuns. Até que eu fiz 2 doramas coreanas em 2009, mas não deu certo. Naquela época não era tão forte assim. Eu tive muitas experiências, mas eu senti que Deus estava me chamando. Porque eu fiz seminário no Brasil por 1 ano. Quando estava na universidade, eu fiz seminário por 1 ano. E essa profissão de músico, bom, por fora eu estava bem feliz. Por fora dá para mostrar que eu estava fiel a Deus, mas meu coração estava lá embaixo. Porque para mostrar é fácil, mas de verdade eu estava bem distante de Deus. E Deus me quebrantou, Ele me fez de largar de tudo e só servir Ele. Uau. É porque às vezes a gente, na nossa vida, né, a gente entra em caminhos, né, e aí o coração não tá naquilo, né? Às vezes há necessidade, há coisas que a gente, né, a paixão, né, que é aquilo que a gente gosta de fazer, mas muitas vezes o nosso coração não está naquilo. Até que ninguém Deus, sabe. ninguém sabe, Na né? igreja, ninguém me perguntou como eu estava, mas eles pensaram que eu estava muito bem. Mas eu estava caindo, até que Deus me quebrantou tudo. Isso foi uma bênção também. Amém. Todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas. Que benção. E aí você largou tudo, entrou pro seminário? Como que foi? Seminário, mas eu ainda estava com estúdio, trabalhando nessa área. Mas pouco a pouco eu estava largando esse trabalho de músico, assim, de ensino que eu estava fazendo na faculdade. E foi em 2017. Pessoal, assim, 2 famílias vieram para Los Angeles para me convidar para aqui no Jacksonville. Porque tinha 5, 6 famílias, eles queriam começar uma igreja aqui no Jacksonville, igreja coreana. E eu orei 1 semana, minha esposa 3 semanas, e nós decidimos, vamos lá. Se eles nos ligar novamente para convidar para o Jacksonville, a gente vai largar tudo e a gente vai. E foi isso. Eu dei meu estúdio para o meu amigo. E durante 6 anos aqui no Jacksonville, eu nunca cheguei, tipo... Não é porque eu não gosto, mas Deus fez com que eu largasse a música para que só voltasse, assim, só... para a obra de Deus. Isso. Porque eu me sinto, quando eu faço música, eu sou muito orgulhoso. Oh, uau. E eu preciso ainda ser quebrantado nessa área. Uau. Que benção que você está abrindo seu coração, pastor, porque há uma necessidade, né? A gente acha assim, né, que a gente faz aquilo e tal, e no fundo há um orgulho, né? Eu te falo isso porque eu faço parte da fotografia, do vídeo, né? E muitas vezes, se a gente deixar, ele toma o lugar de Deus, né? Ele se torna, sabe, um ídolo pra gente. Isso. Né? Mas que benção. E hoje você só pastoreia, você está pastoreando. Só pastor. E como que houve essa conexão, assim, das famílias, saber de você, ir lá te convidar em Los Angeles? Bom, um dos membros daqui, ele conhecia o meu pastor, titular dos Estados Unidos, Los Angeles. Ele perguntou várias vezes, por favor, apresenta um pastor. E tinha vários pastores na minha igreja. Era uma igreja um pouco grande. E toda vez que ele perguntava, ninguém olhava para o pastor titular, porque não queria ir para a Flórida, né? Porque coreano, assim, no Los Angeles tem uma comunidade coreana bem grande. Acho que chega até 1 milhão de coreanos. Uau. É a Coreia do Sul mesmo. Você Uau. só fala coreano. Eu não cheguei a aprender inglês, porque não há necessidade de falar inglês. E meu coreano, assim, melhorou muito lá. Aí não falava português, só coreano. E até que o pastor chegou, ele me falou assim, bom, o que você acha de você começar uma igreja lá? Ele fez esse convite. Ele nem ouviu minha resposta, ligou para ele. Assim, bom, fala com ele. Foi isso. O pastor pensou assim, tem um brasileiro aqui, vamos mandar ele para lá, né? Eu não sabia que tinha bastante brasileiro. Ele falou, bom, o que você acha de você começar uma igreja? Né?
E nem sabia quantas pessoas tinham aqui, como era Jacksonville, mas eu vejo o meu passado assim, meus pais indo para o Brasil, eu no sofrimento aprender muito, ser deportado, ser quebrantado no Los Angeles, e agora mesmo indo para o Jacksonville, eu tinha certeza que Deus está no controle e Ele vai nos guiar. Amém. Amém. Eu não sei, financeiramente, não sei como que vai ser. Eu não sei quantos coreanos tem no Jacksonville, mas obediência era algo que Deus estava querendo Glória a Deus. da nossa família. Amém. Sabe, eu creio que aquilo que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, né, eu lembro que você estava falando sobre um testemunho do carro. Você pode dar esse testemunho do carro? Bom, depois da pandemia, na verdade, antes da pandemia, eu sempre, desde 15 anos, eu sempre servi no lado da viagem missionária no Brasil. Eu nunca fui para o Rio. Eu nunca tinha ido para o Rio. Eu morei em São Paulo, tipo 4, 5 horas de carro, mas nunca tive chance de ir para o Rio, porque todas as férias eu fui para a Amazônia, Paraguai, outro estado assim bem pobre para servir. E eu sempre tive essa paixão de viagem missionária. E com a nossa igreja, eu comecei isso com a viagem de Arizona, com Navajo, os índios lá. Né? Esse ano, depois da pandemia, eu tive essa coração. Deus me colocou aqui para começar de novo no Brasil. Amazônia. Manaus e uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. O problema é que a gente não tinha dinheiro. Mas eu percebi que minha esposa estava guardando $5.000 para comprar carro. Mas agora, 5 mil não dá para fazer nada. Né? Não dá para comprar nenhum porque carro. Meu carro está quase no 300 mil milhas. Uau! Isso é mais de 500 mil quilômetros, não é? Aí eu falei com a minha esposa, o que você acha de a gente começar essa obra com esse dinheiro? Porque começando esse trabalho, essa obra, ou Deus vai sustentar meu carro até o ano que vem, ou Ele vai me dar um outro carro. Eu tinha essa fé. Aí ela ficou meio chateada, né, no começo. Mas ela falou, então vamos lá, vamos comprar passagem. A gente não chegou a comprar, mas com essa decisão, depois de alguns dias, alguém me ligou de Los Angeles, né, meu amigo. Ele estava aqui em janeiro, ele viu meu carro, ele fez uma reunião com a família, ele me ligou assim, pastor, você ainda precisa de carro? Eu falei, preciso. Você pode esperar até agosto? Aí eu falei, claro. Eu esperei 6 anos com esse carro. Ele falou, eu posso te dar um carro em agosto. Ele não falou o modelo. E só depois. Era um carro muito, muito bom. Muito mais que $5.000. Que benção. Um carro que eu posso usar mais quase 10 anos. Uau. E eu vi, mesmo dando, assim, a gente não precisa dar, assim, algo perfeito, muitas coisas, só obediência. Um pouco da gente, assim, entregando Deus, assim. E isso foi o começo da nossa viagem missionária e nossa igreja, nós preparamos essa viagem para o Manaus, São Gabriel da Cachoeira, entregamos muitas roupas, equipamento para o missionário e eu passei quase 20 dias no estado de Amazônia. Uau. Foi uma bênção. Foi bênção. Eu assisti o vídeo. A gente vai deixar aqui na descrição, aqui embaixo, para que você possa assistir o vídeo das missões. E também, se você está assistindo aí, você gostaria de mandar uma oferta para o pastor para comprar o segundo carro dele, que a esposa precisa de carro. Então, quem sabe, né? Deus está te tocando no seu coração aí. Amém. Amém, pastor. E aí você tá assim, de Los Angeles, você veio para Jacksonville e tá 6 anos, né? 6 anos, quase 6 anos. Tá indo. Uau! Eu tenho visto, assim, que você falou que foram 5 famílias que começaram a igreja, né? Isso, total, eu posso falar com as crianças, eu vi 17 pessoas com as crianças. Uau! Mas hoje ela tá bem maior, porque a igreja, eu tô falando aqui por causa que
a igreja do pastor é no mesmo prédio que a gente congrega, a igreja brasileira. Então a gente se cruza ali de vez em quando, né? E a gente vê assim que tem crescido bastante a igreja de vocês, né? Agora temos quase 50 adultos, a gente tem bastante crianças, 20 crianças, 10 adolescentes e a gente chega a tipo 75, 80 pessoas. Que bênção. Deus tem chamado muita gente para, tipo, não cristãos, mas pessoas que estavam sentindo falta dos curiosos, mas eles acabaram ouvindo o evangelho e começando a vida cristã com a gente. Que bênção. E assim, fala um pouquinho para nós, assim, porque eu tinha em Boston, né? Quando eu morava em Boston, eu tinha amigos coreanos que a gente comia. Falar nisso, eu amo a comida coreana. Tem que me falar algum restaurante aqui coreano aqui. Tem restaurante coreano aqui. Eu quero ir com você uma hora lá pra gente comer, porque amei a comida. Mas eu nunca... Eu lembro que eu fui numa conferência em Boston. Eu tive lá mas conferência é um pouco diferente do serviço de vocês, né? Assim como também a conferência americana ou a brasileira, sempre quando tem uma conferência, é diferente do... Como que é, assim, vocês têm as pessoas mais velhas na igreja? Como que funciona, assim, o culto de vocês? Bom, para explicar, a cultura coreana já é outra coisa. Coreano nunca vai entender a cultura brasileira. Mas eu tive essa oportunidade de conhecer. Passar por lá. Porque eu sei como são brasileiros. Eu entendo os coreanos, mas eles são, assim, exatamente extremos. Yeah. Coreanos são mais conservadores. Eles são mais fechados. Bom, se você for ver a igreja, eu falei... A gente tenta terminar o culto, não passa 1h30. Mas brasileiro sempre tem que passar 2 horas. Isso é a primeira diferença. Senão não é culto, né, para brasileiro. Isso. E culto e coreano são mais calmos, só o pastor fala na frente. Sim. Isso é questão de cultura também porque tinha muitos hereges na Coreia que fez uma bagunça na igreja. E a gente tenta evitar algumas palavras, a gente tenta manter uma tradição para não sair da palavra. Sim, uau. Isso, e quando um brasileiro for visitar a igreja coreana, vai perceber que, nossa, todo mundo tá bravo. Não, não é isso. Todo mundo sério aqui. Porque eles só querem concentrar na palavra e só fazer worship para Deus. Uau. Mas na igreja brasileira, eu entendo, todo mundo está ativo. Cultural, né? É algo cultural, mas quando coreano tentou fazer algo tipo brasileiro, tinha muitos hereges, estava saindo da palavra, fazendo algo assim que não tinha nada a ver com a palavra. Isso era problema que tinha há anos na Coreia. Porque é algo cultural também, né? Eu vejo assim que é lindo quando você respeita a cultura, entende a cultura, né? E eu, por exemplo, assim, eu tenho amigos que são chineses também. Demorei muito. Eles, tipo assim, abraçar eles era uma coisa, mas eu falo assim, ó, me dá um abraço brasileiro aqui. Aí eles recebiam com o tempo, né? Que até quebrar esse gelo, né? E também eles se apaixonaram pelo churrasco. Então, assim, toda vez eles queriam me visitar, tá? E aí vai ter o churrasco brasileiro. Então, essa maneira que foi quebrando. Mas mesmo assim, por um outro lado, eles, né, o asiático em si, ele tem uma cultura mais, né, vocês são... Mas eu acho lindo isso. Quando você entende a cultura, você se apaixona por isso, sabe? Você esquece um pouquinho a sua bagagem, né? E você abraça a cultura, assim, e eu acho lindo, sabe? Eu acho que isso é uma das vantagens que Paulo tinha. Paulo, ele podia abraçar os gentios e o Pedro, ele estava meio dificuldade. Eu vejo isso, mas Deus me permitiu crescer como Paulo. Eu creio nisso. Mas muitos coreanos, principalmente coreanos que só conhecem cultura coreana e americana, eles têm dificuldade de ver, assim, entender outras culturas. Eles devem olhar os brasileiros e falar assim, lá vem o povo que faz barulho. E mesma coisa para os brasileiros. Ver os coreanos, o que estão fazendo? Tá tudo silêncio. Tudo assim. sério. Tá levando bronca?
Mas é lindo, né? Eu creio assim, Deus ele olha para nós lá de cima, né? Ele fala assim, uau, o que eu criei é maravilhoso. Porque as culturas em si, né? Cada um tem a sua a comida, Tá certo. né? Isso é lindo demais, isso é lindo demais. E eu, assim, fico feliz, sabe, de te conhecer. É honroso para nós, sabe? De saber assim, uau, ele é coreano, passou no Brasil, Deus permitiu, né? Era necessário passar por Samaria Pois é. para que você pudesse estar aqui hoje, né? Tipo assim, pastorando uma igreja coreana. Eu lembro que você, outro dia conversando com você, que você falou assim que tinha uma senhora da igreja que você, depois do culto, levava ela, né? Ela veio 3, 4 meses atrás. Ela veio da Atlanta. Ela tem 92 anos. 92 anos. Ela mora 45 minutos da igreja. E, e o filho dela não queria vir para a igreja. O filho dela tem o quê? 67, por Uau. aí. Mas ela sempre cresceu na igreja, sempre quis vir para a igreja. E filho deu carona até a igreja e eu tô levando ela de volta para lá, né? Mas esses momentos tá sendo uma bênção porque para ela eu tô sendo a única pessoa que ela só fica em casa durante a semana, não tem ninguém para conversar. 92 anos. Mas ela assim tá bem, tá bem. A gente vai pro buffet e come, ela come que nem eu. 92 anos. Uau. E mês passado ela foi até Ucrânia, Uau. onde tem guerra agora, né? Mas como que fala? A daughter-in-law, como que fala? É Não, a Nora. Nora. Isso, é a Nora, Isso. yeah. Nora dela é ucraniana. E eles foram para a Ucrânia, 92 anos. E ela foi lá e voltou. Bom, ela chegou, acho que na sexta-feira, estava cansada, né? Tenho que ir para a igreja. Uau. Ela veio. Mas que benção. Sabe, quando você me falou isso, sabe, eu admiro muito. Eu admiro muito o seu coração, sabe? De você como pastor, de você... Sabe, eu veria, assim, um sacrifício para nós. A nossa cultura brasileira, assim, ok, uma vez, 2 vezes, depois... Mas eu vejo, assim, é tão lindo. A cultura de vocês é uma anciã da igreja, né? E vocês cuidam, sabe? Isso, quando você testemunhou para mim isso aí, eu falei assim, uau, que lindo isso, sabe? Sabe, ele tem cuidado disso, sabe? Um cuidado que isso também é parte de cultura de vocês, né? De cuidar dos mais velhos, de respeito deles, né? Tem um jeito brasileiro de cuidar dos irmãos. Coreano é um pouquinho diferente, mas sempre tem vantagem e desvantagem, né? Mas eu vejo Deus assim usando essa cultura assim de cuidar dos membros. Diferença não é errado. Diferente não é errado. Isso mas Mas que bênção, pastor. E assim, você me falou a respeito que quando você estava lá em Los Angeles, você se formou ali no seminário de coreano, né? Você estudou isso. Porque ali eles têm, como você falou que tem 1 milhão de coreanos. Isso. Então, assim, eles já têm uma estrutura, tudo isso, né? De escola, teológica, essas coisas. Bom, tem bastante seminário coreano. Também você pode pensar que é uma cidade coreana. Não precisa de inglês. Você pode viver lá sem falar inglês. E, assim, foi muito difícil de sair daquela cidade. Uau. Isso foi assim, principalmente minha esposa, ela é coreana. Mesmo morando nos Estados Unidos, ela assim, ama essa cultura. E a cidade onde viveu por assim, 5, 6 anos, 10 anos junto lá, tinha amigos, lugar bom para morar, perto da igreja, perto da escola, tinha tudo preparado. E qual é a região de Los Angeles que é? Um lugar chamado Torrance, que Torrance. é South, tipo 25 minutos de downtown. De Los Angeles. Isso, perto da praia, é um lugar muito bom. Eu assisti algo no YouTube a respeito dos asiáticos naquela região. E é grande, o pessoal. Tipo assim, ele não há necessidade de falar inglês ali, né? Porque tem tudo. Eu não falava quase nada de inglês.
E até que pessoa daqui me perguntando, pastor, você pode pregar em inglês? Eu falei, não, nunca. Eu não vou tentar. Eu falei isso. É sério. Porque eu não falei inglês. Não falei inglês. Só na área de música, quando eu contratei os músicos americanos, aí música é uma outra coisa, né? Mas para falar e para pregar em inglês, nossa, nunca tinha imaginado. Né? E a igreja em si aqui, ela é coreana, aqui em Jacksonville, né? Coreana, mas tem alguns americanos. Tem algumas coreanas casadas com americanos e a segunda geração não fala coreano. Aí agora nosso culto é assim. Eu dirijo o culto em coreano, mas ao mesmo tempo em inglês. Eu tenho que falar duas línguas. A pregação é coreana, mas tem tradutor no outro quarto. Sim. Ele traduz no microfone e o pessoal ouve pelo celular. A gente usa Zoom para fazer a tradução simultânea. Então, assim, você prega, faz tudo, todo o serviço é em coreano. Isso, coreano e inglês. Eu, até tradução antes do sermão, eu tenho que liderar o louvor e tudo em inglês e coreano. Porque tem bastante americanos lá sentados. Na semana passada vieram 2 brasileiras. É mesmo? Elas queriam conhecer a igreja coreana. Que benção, que benção. Aí você tem tradução para o inglês, então tava tudo bem, né? Tava bem, mas elas não falam bem. Elas não falam inglês. Aí você começou a falar em coreano, brasileiro. Não, eu só falei, bom, a passagem de hoje tá no tal. Eu falei isso antes do sermão para eles não perderem. Só foi isso. Mas que bênção, sabe? Vejo assim, a igreja de vocês, sabe? Ver a cultura, ver, né, crescendo. Isso é uma bênção, pastor. É uma honra, sabe? De ver o reino de Deus, né? Sendo implantado aqui em Jacksonville, né? Coreano e tal. Mas fala um negócio pra mim. De vez em quando você vai na padaria brasileira, não? Eu vou, pra ser sincero, quase toda semana. É mesmo? Quase toda semana pra comer feijão. Feijão. Sinto falta de feijão e picanha. Picanha. Que benção. E a sua esposa, ela é coreana, então Coreana. assim, como ela gosta? Ela não gosta. Ela não gosta. Só gosta de comer. Bom, mas ela conheceu o pão de queijo. Quando a gente foi para São Paulo, nossa, ela gostou muito de pão de queijo. Que legal. Só pão de queijo mesmo. É outra cultura. Então vai você sozinho, né? Então quando você vai para comer, você chama um brasileiro. Você tem que chamar uma companhia para ficar lá, né? Comendo. Você depois. Isso aí, você já sabe meu telefone. Mas que bênção, pastor. Deixa eu só... A gente vai estar também... Eu creio que tem... Você falou que tem no YouTube alguma coisa desse... Bom, essas músicas agora tá no YouTube. É difícil ouvir com CD, mas eu posso deixar alguns links com você, algumas músicas daqui. Pode ir. Isso, porque a gente quer colocar, a gente quer divulgar, quer, sabe, mostrar um pouco da cultura. Tem pregação sua também no YouTube, né? Da igreja coreana, né? Se alguém quiser ouvir em coreano, pode clicar lá. Se entender também, né? Mas... Que legal. E você, aqui em Jacksonville, você mora em Jacksonville, St. John's, qual que Eu é? moro no Jacksonville, fica uns 10 minutos da igreja. 10 minutos da igreja. Isso, perto do Mandarin Middle School. Ok. E aí vocês, o culto de vocês é no domingo? 1h da tarde, domingo. No domingo. Isso. Durante a semana, vocês têm encontro, alguma coisa assim? Tem outro culto sábado de manhã, 7 da manhã, porque coreano tem uma tradição de ter culto bem cedo. Na verdade, na Coreia começa às 5 da manhã. 5 da manhã. Todo dia. Todos os dias. Todos os dias. Isso, assim... Eu, no Los Angeles, eu tive culto 6 da manhã, de segunda a sábado. 6 da manhã. 6 da manhã. E o pessoal vem. Uau. E tem uma igreja lá em Atlanta, falou que toda a congregação vem para oração matinal. Isso é uma tradição que missionário americano começou na igreja, na Coreia, século XIX já. Uau, começar o dia com oração e a palavra. E os coreanos funcionaram bem, esse movimento. Que lindo isso, viu? Porque toda manhã, ouvindo a palavra, orando, assim, tem gente que ora por horas de manhã, antes de ir pro trabalho. Uau! Porque isso é tremendo, né? Tipo, quando a gente tem a nossa prática, né, também aqui em casa,
Mas quando eu estive na escola de missões, o nosso tempo, né, que fala o quiet time, né, que a gente tinha despertar. Então, isso trouxe uma disciplina. Né? Isso nada mais é do que uma disciplina, né? Na cultura de vocês, de despertar de manhã, de participar do culto, né? Ter esse momento com Deus. E isso, eu vejo assim, essa disciplina, ela gera uma transformação que, né, na igreja, no povo, nas pessoas, conhecer a Deus, ter uma profundidade, uma intimidade com Deus, né? Eu tive uma época que eu estava meio que largado espiritualmente. Eu estava trabalhando na igreja, mas ao mesmo tempo eu estava bem afastado. Para mostrar que eu estava bem assim, na igreja ninguém reclamava de nada para mim, mas eu estava largado. Mas oração matinal fez com que eu voltasse para Deus. Eu não tinha solução, eu estava caído, eu estava quase morrendo. Aí o que eu pude fazer é chegar de manhã cedo na igreja, sentar lá e ficar lá, né? Mas primeiras semanas eu estava só dormindo. Porque... Mas a partir tinha um momento assim que Deus começou a falar através da palavra. Comecei a orar, chorar e com essa oração matinal Deus me colocou, me levantou novamente. Uau. Foi isso. Isso é um testemunho assim, sabe, até para nós assim, né, que buscar a presença de Deus pela manhã, né? Eu, por exemplo, eu morei muitos anos em Boston, lá o clima é muito frio, né? Agora, morando aqui em Jacksonville, eu tenho a oportunidade de ir à praia, né? De ver o nascer do sol lá, ter um tempo de... Né? E isso é gratificante. Eu sinto falta os dias que eu, às vezes, tenho que acordar cedo e você ter que sair para trabalhar, né? Mas é gratificante você ter esse tempo com Deus, essa busca, né? Então, assim, você que está nos assistindo aí, sabe? Essa disciplina em Deus, né? Que nos atrai, né? E é benção esse testemunho de você falar assim, eu tava largadão. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tô na igreja, tá tudo bem, eu tô servindo na igreja, tá tudo bem. Mas o servir, se você não tiver um coração de intimidade com Deus, é simplesmente você vai servir na igreja, né? Certo. Simplesmente você vai lá fazer o trabalho que tem para fazer, mas Deus, ele não está interessado nisso, né? Deus, ele está interessado no seu coração, na sua intimidade, né? A igreja, assim, prepara esses momentos para os membros. Então, a igreja coreana tem muitos serviços todo dia, amanhã, quarta-noite, sexta-noite. Tem essas reuniões para que os membros possam vir e compartilhar e louvar a Deus. E aí você falou que no sábado de manhã vocês têm Sábado de manhã, 7 horas, mas no dia de semana é um pouco difícil, porque muitos membros eles têm crianças. Sim. Eu estava preparando assim um encontro umas 9h30 da manhã, depois de colocarem crianças na escola e vem para a igreja fazer pequenos grupos. Antes das férias, nós tivemos 4 grupos. Terça, quarta, quinta e quarta-noite. 3 vezes da manhã e uma vez à noite. Que legal. Eu tive que procurar esses horários, porque fazer que nem Los Angeles, fazer que nem Coreia não funciona aqui. Tem que ver o contexto, como que é aqui. Porque como que tá, né, a comunidade coreana, né? Porque ela, tipo assim, Los Angeles, eles estão bem mais desenvolvidos, né? Já tá há muitos anos ali. Né? E aí você chega num local que ainda, né, tá em adaptação às pessoas. E para chegar na igreja é só 5, 10 minutos. Aqui, 30 minutos, 40 minutos. É difícil. É um pouco mais difícil, né? Eu entendo assim perfeitamente. E aí vocês, mas e o projeto assim, tipo assim, vocês não sabem quantos coreanos tem aqui em Jacksonville, assim, mais ou menos? Bom, a sociedade coreana aqui falam que tem por volta de 1.500 coreanos. Mas isso não é oficial. Pode falar que é um pouco menos, mas eu sei que tem um pouco menos de 250 membros da igreja. Okay. Tem 7 igrejas aqui. 7 igrejas coreanas. Isso. Eu posso falar que é um pouco menos de 250, incluindo crianças. Ok. E aí você... Dessas outras igrejas, você tem, assim, como que é a comunicação? Olhando numa expectativa, assim, cultural, né? Como que é vocês
pastores? Porque eu sei que os brasileiros, os pastores, fazem aqueles café de pastores para conhecer e tal, conhecer. Como que era, culturalmente falando, vocês, assim, igreja, pastores? Culturalmente, aqui, não posso falar que Jacksonville é desse jeito, mas aqui está um pouco triste também. É. Porque a igreja tem... A história da igreja coreana aqui tem mais de 45 anos, 47, 48 por aí, mas tinha muitas brigas que quebraram as igrejas. Oh, uau, entre os pastores. Entre os pastores, membros. Tinha uma igreja no downtown, começou com essa igreja, dividiu, outra igreja, dividiu, e veio até aqui. Tem algumas igrejas que eles pedem para os pastores, bom, não encontre os pastores. A gente não queremos um relacionamento contra as igrejas. Contra as igrejas coreanas. É triste ouvir isso, mas eu posso ver que eles têm feridas. Sim. Porque eles sofreram com outros pastores, sofreram com outras igrejas. E eu não posso falar que foi só erro dos pastores, mas tem essas feridas entre as igrejas. É algo que aconteceu, né? Isso. Mas assim, a gente está orando. Eu tenho contato com alguns pastores, eles são novos, eles vieram depois de mim. Okay. Então, esses pastores não conhecem os membros. A gente está orando e preparando algo para unir. Não assim ser uma igreja, mas tipo ter um relacionamento, assim, se pedir perdão e restaurar esse. A gente precisa de algo para quebrar isso, né? Eles estão evitando, né? Uns aos outros. E você, assim, né, nessa transição que você teve, assim, de Coreia, Brasil, Estados Unidos, você me falou, assim, que lá em Los Angeles você praticou muito o seu coreano, né? Porque você viveu nessa comunidade. Mas como que é o seu... tipo assim, para você ministrar em coreano, você tem um acento que eles te perguntam, assim, tipo assim, como a gente vai falar inglês, eles falam assim, você é da onde, né? Você é Irish, você é da Inglaterra, né? Porque eles nunca... Como que é, assim, quando você ministra em coreano? Essa pergunta é boa. Eu sou de Seul, capital. Eu tenho sotaque, assim, seria, como que fala? Bem básico, tradicional. Mas tem bastante, assim, sotaque. O Coreia do Sul é bem pequeno, mas só mudando uma hora já tem outro sotaque. Mas dá para entender, dá para comunicar bem, mas assim, é um sotaque bem diferente. E eu, mesmo assim, falando coreano, eu não falo coreano perfeitamente. Meu sermão é muito simples. E eu nunca vi pessoa da minha igreja reclamando, pastor, eu não entendi, é muito difícil. Eu posso falar que isso é uma das vantagens que eu tenho, mas por um outro lado, meu sermão é muito simples, porque meu coreano é muito limitado. Porque eu saí do país quando tinha a 6ª série, né? Okay. Eu aprendi mais depois, mas tive que pular tudo ensino médio e universidade, mas eu creio que Deus vai me usar assim mesmo. Amém. Amém. E olha, eu te falo, para o seu coreano, o seu português é muito bom. Obrigado. Não, esse é uma bênção, pastor. Você é, sabe, o coração brasileiro, sabe? Coreano, americano, das nações. E o que eu posso falar aqui, eu estou servindo uma igreja coreana, mas eu não posso falar que essa igreja não é coreana. Por fora é coreana, mas é misturado com americano. Misturado com uma região que onde só tem poucos coreanos, que eles criaram uma cultura. E o que eu percebi, pastor coreano, 100% coreano, vai ter uma dificuldade enorme para ficar aqui. Mas eu creio que Deus me preparou, através de todo o acontecimento no passado, me preparou assim, para ver tudo no Brasil, no Los Angeles, e Ele me colocou aqui para servir, para morar com esses membros. Com pessoas que eles também eles não têm uma cultura em si própria, né? Eles são coreanos, mas também são americanos. Então eles têm essa mistura, né? Tanto é que às vezes as mulheres são casadas com americanos, né? Então já
carrega um pouco da cultura. Isso é legal, porque aí você vem com, né, brasileiro, tem esse fogo, né? Esse negócio, Liberdade. essa liberdade de nós brasileiros, né? E Aham. aí você vem, você entra, Deus te coloca dentro da cultura coreana novamente, Uhum. né? Para te capacitar com a língua. Aham. Aí você vem para uma, né, uma igreja, pastorear uma igreja que é também, digamos assim, que a cultura é um pouco americana, um Aham. pouco, né? E precisa de uma cultura brasileira para eles ficarem mais abertos. Eu tenho certeza que Deus fez tudo isso para me colocar aqui. Deus, a gente às vezes não entende os caminhos dele, né? Para onde ele vai nos levar. A gente fica às vezes, né, pensando assim, uau, eu entrei num beco sem saída, né? Mas Deus fala assim, não, eu vou fazer uma porta ali para você passar, Amém, né? amém. Então, assim, Deus, ele sempre tem, porque o projeto dele, né, para nossa vida, o propósito dele, a gente não entende, a gente vive, por isso que Deus fala assim, ó, viva a cada dia, né? Ele nos ensinou, né, a cada dia a gente poder viver, a crescer, e isso faz com que a gente olhe para o passado nosso, o que a gente carrega, né? A gente fala assim, uau, isso aqui Deus me capacitou, Deus chegar aqui, Deus, né? Me ensinou, então eu tenho você tem essas ferramentas, né? Você tem essa, né? Quando Davi ele foi lutar contra Golias, ele tentou colocar a armadura do rei e não funcionou, Não né? funcionou. Não funcionou. Então, assim, aí Deus falou assim, não, Davi, você tem a sua identidade. É dessa maneira que eu vou te usar. Então, assim, pastor, eu vejo assim, você não vai conseguir colocar uma armadura de coreano tradicional, Tá né? certo. Não é verdade? Porque você está dentro de uma igreja É, que tem uma outra visão, uma outra estrutura. só posso falar que é diáspora. Yeah, Eu saí porque Deus quis que eu saísse de um lugar yeah. para vir aqui. Uau, Deus fez algo, te Uhum. mandou para direções, né? Eu encontrei meus amigos no Brasil mês passado. Ah, nossa, eu chorei quando eu tive esse encontro. Alguém abriu a casa, a gente fez churrasco. A maioria eram pastores, missionários, líderes da igreja. E a gente fez churrasco, comemos por 5 horas. Começou 6 horas, terminou 11 horas, mas no final eles me convidaram, eu e minha esposa sentando na cadeira e eles abençoando a gente, porque eu era a única família que estava fora do Brasil. Mas assim, eles queriam que ficasse tudo unido pela oração e abençoando a nossa família. Nossa, ainda sinto esse coração dos meus amigos, assim, ainda orando por mim, no Uau, ministério aqui. que bênção, pastor. E eu creio, sabe, que seu ministério vai crescer. Amém, amém. Sabe, quando eu vejo ali aquela igreja, os irmãos. Porque tem pessoas que, infelizmente, né, quando você vive uma cultura que você não vê outra cultura em si, você. É como se você não conseguisse viver numa bolha. Mas quando você começa a ver. Por exemplo, quando eu chego ali na igreja, eu sei que tem uma parede ali que a pastora americana ela escreve as profecias. As profecias para essa nação. E às vezes eu me deparo ali e fico lendo. Sabe por quê? Porque isso, meus olhos, ele se abriu para uma outra cultura. Então, assim, quando eu vejo vocês ali, quando eu vejo aquelas irmãs, quando eu vejo aqueles senhores ali, né? Aí eu falo assim, uau, que lindo isso. Sabe? Deus formando uma igreja, Deus crescendo uma igreja, sabe? E eu creio, sabe? Vocês continuando, né, essa oração, esse culto Amém. pela manhã, Deus ele vai se Deus, né, o testemunho seu que você estava meio assim desviadão e Deus te trouxe através desse tempo que você estava orando pela manhã, né? Então imagina o que Deus vai fazer com a igreja, com o propósito, né, que Ele tem para a sua vida aqui. E eu assim, desde o primeiro dia que eu te vi, houve uma conexão nos céus. Sabe? Amém. Quando eu te Amém. ouvi você falando português, foi assim, uau, tem algo lindo nele, sabe? Tem algo precioso no pastor. E para mim, eu te falo, aquela oração que os seus amigos fizeram lá, o que queima dentro do seu coração é o que queima dentro do meu agora, de ter você aqui.
sabe? Ver os projetos. Eu vi esse projeto aqui sul-coreano, porque a gente seguia muito Diante do Trono e a gente via isso, sabe? E hoje ter a honra de ter você aqui no estúdio, sabe? Compartilhando, dando testemunho, pequenos testemunhos, sabe? De coisas grandes que Deus foi Amém. construindo na sua vida, sabe? Isso para mim, assim, é uma honra de ter você aqui nesse... E eu creio, sabe, que muitas pessoas que vão estar assistindo isso, sabe? Vai queimar o coração deles eles... Mas eles estão perdidos dentro da igreja, sabe? Muitas vezes eles estão dentro da igreja servindo tal, mas não estão tendo essa identidade em Deus. Então, assim, eu vejo, sabe, que nesse testemunho da sua vida, sabe? De você voltar a buscar a Deus, sabe? Eu creio que Deus, ele fala assim, não, eu sei que você é um diáspora, eu posso te enviar a qualquer lugar e você vai se dar, sabe? Fazer com que o meu propósito se cumpra, sabe? Então, assim, pastor, eu muito honrado de estar aqui, meu coração, sabe? Tá incendiado, sabe? De ter você aqui, um homem de Deus, um homem, sabe, forjado em Deus. E assim, você quer compartilhar alguma coisa do seu coração para as pessoas que estão ouvindo, assistindo? Bom, eu sempre compartilho isso com o pessoal da minha igreja. Trabalho na igreja, bom, pode ser importante, mas a gente está trabalhando para Deus. E pessoas vão sempre olhar o que você faz, mas Deus sempre vai olhar seu coração. E muitas vezes, sendo líder de louvor, tocando instrumento, trabalhando, a gente só vai olhar para as pessoas. E só vai pensar, nossa, como ele vai me classificar, como ele está me vendo. E por causa disso, muitas vezes a gente esquece como nós estamos diante de Deus. Mas Deus sempre vai estar trabalhando para quebrar esse coração. E somente depende dele. E o que eu acho, assim, louvor de verdade não é a música. Porque eu larguei música há mais de 6 anos. Agora eu sinto que eu posso louvar a Deus. Uau! Porque eu, profundo. assim, quando eu estava no teclado, quando estava liderando só pensei se está certo ou errado. Se a congregação vai gostar ou não. Se a harmonia está bom ou não. Eu nunca cheguei a pensar naquele momento se a minha vida, o tempo que eu passei durante a semana, como estava diante de Deus, nunca cheguei a pensar nisso. Mas agora, quando larguei a música, comecei a ver a Deus. E agora eu estou pegando de volta assim, violão para liderar louvor. Para mim, tanto faz. Tem erro, se corda, assim, se alguém faz erro no acorde, para mim não tem nada a ver agora, porque o importante é ser um em Cristo e cuidar dos membros, assim, para ter a vitória nas vidas deles. Então, o importante é coração. Não é o trabalho que a gente fez, não é a obra, mas é coração, porque isso é worship, isso é louvor de verdade. Uau, isso é profundo, porque para mim também, né? Porque às vezes a gente tá ali na igreja, né? Querendo os meninos que vê, porque eu trabalho na mídia, né? Então, assim, a perfeição, luz, câmera, essas coisas, né? Deus fala, não, cara, eu quero o seu coração. Quero que você largue tudo isso aí e me adore, sabe? Em espírito e em verdade, né? Não é com instrumento em verdade, mas é em espírito, né? É difícil, muito difícil, mas a gente tem que aprender o que é isso de verdade. Porque todas as pessoas é diferente. Assim, mas Deus quer somente você naquele lugar. A gente tenta julgar os outros. Você não está fazendo, você não está preparado. Mas Deus quer somente você lá preparado, porque através de você, Deus vai mostrar a tua glória. E através de você, Deus quer ser glorificado. Acho que isso é prioridade que eu penso para mim. Eu creio que é precioso. Isso é muito profundo, sabe? Isso é algo assim libertador, sabe? Esse testemunho, isso que essas palavras que tu tens liberado, sabe? É uma palavra de sabedoria, né? Sabedoria, assim, para que a gente possa refletir, né? Assistindo esse podcast aqui, a gente vai
poder refletir, sabe? Deus, me ensina a ser como... Dá um coração igual o pastor. Sabe? Me ensina a ser como ele é. Sabe? De largar tudo, largar a música, largar para servir o Senhor. Sabe? E aí você está numa igreja ali, crescendo todos os dias, toda semana. A gente vê a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe? Você é um cara assim humilde, a humildade, sabe? A humildade, sabe? Um pastor que tem um coração humilde, isso nos constrange muitas vezes, sabe? Porque a gente vê assim, Deus, dá esse coração pra gente, dá esse coração do pastor Steve para nós, sabe? Para que nós possamos entender o propósito de Deus, entender o propósito de Deus para nós em Jacksonville, né? Na Flórida e até os confins da terra, né? Nos Estados Unidos e até os confins da terra, porque Deus, ele é isso, né? Ele começa com a igreja, mas ele quer nos levar, né? Nos levar. Eu sei que a gente está aqui, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Pode ser. A respeito de você estar, né, agora aqui trabalhando com a igreja, e você me falou que você teve mês passado no Amazonas, Isso. né? Fala para mim, assim, como que você foi sozinho, a igreja enviou, foi algum membro da igreja, como que é isso? Ou você tá, sabe, queimando o coração da igreja para que eles possam... Eu vou ser sincero, porque o pessoal da minha igreja não vai entender o que eu estou falando. Membros da minha igreja, eles tinham medo de ir para viagem missionária. Okay. Não porque era a Amazônia, mas assim, eles nunca tiveram oportunidade de sair dessa cidade e ser enviado. Mas 2 vezes na Arizona também, eles tinham medo, mas eu levei as crianças, os jovens, fiquei com 10, 12 crianças lá, servindo. Mas Brasil foi diferente. Eles foram contra de novo. Mas eu falei, bom, eu vou levar minhas crianças. Se ninguém for, eu e minha esposa, meus filhos estão indo. E se ninguém quiser me ajudar, eu vou orar, porque Deus vai nos guiar. Mas a minha esposa também estava com medo, porque ela sempre falou de missões, a gente tem que ir, mas quando chegou a pensar, eu ir, nossa, ela começou a falar, bom, eu tenho que ir, mas se acontecer isso com a igreja, ela começou a dar desculpa, mas ela confessou depois, ela tinha medo. E ela viu que ela não estava assim, não tinha essa paixão pelo missão, mas toda essa preparação foi quebrantamento da minha família. Mas no final, só eu fui sozinho. Só você foi. Porque meus filhos, a gente tentou passaporte, mas estava atrasando. A gente viu que não vai chegar antes da partida. E só eu peguei a passagem, eu fui de Orlando, Bogotá, até Manaus. Mas eu sou o cara que Deus me assim transformou para ser um cara que planeja tudo assim. Eu gosto de planejar, eu não gosto de cometer erros de horários, tudo. Mas logo no primeiro dia foi quebrado, porque de Bogotá até Manaus, o avião tentou pousar 3 vezes, não conseguiu na madrugada e voltou para Bogotá. Uau! De 3 da manhã, voltou para Bogotá, que era 7 da manhã, né? Aí eu fiquei desesperado, porque tive que pegar outro avião de Manaus e ir para o mais profundo da cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, 1h40 de Manaus. Eu perdi esse voo. Aí eu voltei de Bogotá até Manaus. Eu fiquei assim, bom, missionário, porque ele estava esperando, só estava esperando assim da minha chegada para pegar o barco. Ele tinha um barco enorme para sair com os médicos, doutores e entrar na floresta, né? Aí fiquei meio que mal, porque meu plano foi quebrado. Aí o missionário falou, bom, pastor, você pode pegar o barco, porque tem um barco mais rápido da Amazônia e que pode chegar aqui bem rápido. Eu falei, bom, eu posso pegar sim, eu vou amanhã. Ele falou para mim pegar barco na quarta-feira, porque cheguei na terça à tarde, fiquei em Manaus um dia a dormir, no dia seguinte fui até o porto para pegar barco. Barco assim, normal, demora 3 a 5 dias para chegar de Manaus até São Gabriel. Uau!
E esse barco que é mais rápido demorou 26 horas. 26 26 horas. dia. Mas engraçado, desde o avião, quando esse plano foi quebrantado, aí eu comecei a orar. Porque antes era só meu plano. Uhum. Porque eu pensei que meu plano era perfeito. De Bogotá, Manaus, é só pegar avião, sentar lá e já chego lá e vou partir. Mas quando esse plano foi quebrantado, eu fiquei orando só no avião. Quando eu entrei no barco, 26 horas, só na oração. Uau. Aí agora eu agradeço porque Deus tirou meu plano e botou o plano. Eu sofri. Sofri 26 eu horas te sentado assim. eu te entendo, porque eu sou europeu, meu background é europeu. Então eu sou aquele cara que também eu programo. Minha esposa fala assim, uau, quando eu tenho que tirar umas férias, já tá tudo programadinho. Às vezes é tão automático na minha mente de programar horário e tal, e quando quebra, sabe, é um negócio. Eu te entendo totalmente. Eu cheguei em São Gabriel na quinta-feira, quinta tarde, porque peguei barco desde a manhã, quarta, cheguei 12:30. Mas o missionário, ele tinha que ter partido na terça-feira, mas ele não podia partir. Não por causa de mim, mas o governo não autorizou. Porque era contra essa missão. Uhum. E missionário falou, bom, ele não conseguiu partir na terça, ele tentou de novo na quarta, ele pegou a autorização, mas só com uma condição. Sabe o que é? Ele não podia pregar. Oh, no way. Não Porque podia pregar. Não podia pregar o evangelho. Essa era a condição. E esse é o missionário que você falou que ele está há muitos anos. 33 anos, mas por causa de novo governo. Por causa do novo governo. Uau. Mas ele já aconteceu isso 5, 6 anos atrás. Passado também, mas isso voltou. Mas esse governo atrasou a partida dele um dia. Isso era bom para mim. Sim, claro. E ele partiu na quarta, demorou 16 horas para chegar numa cidade. Eu cheguei na quinta, peguei o barco voadeiro de 60 a 70 km por hora, assim. Só eu e um cara, assim, voando 6, 7 horas assim, no Rio Negro. 6, 7 horas. 6, 7 horas. Só eu vi, só orando, Senhor. Ninguém no lado. Uau. E tinha uma tempestade. E eu estava meio que preocupado. Eu pedi oração para a pessoa da minha igreja. E tinha tempestade. Eu estava meio que com medo. Minha esposa estava com medo também. Mas eu vi que as nuvens estavam só em cima da floresta. Uau. Em cima de mim, no rio, era azul. Eu vi, estava chovendo no lado. Mas aqui era azul. Uau. Você gravou isso? Eu gravei. Nossa, eu só tirei foto. No vídeo lá. Não, porque eu não podia colocar tudo lá, né? Okay. Mas não era tão assim, claro, mas eu vi assim, azul em cima de mim e não estava chovendo por 6 horas. E até que à noite não podia ver nada no rio. Mas só estrela em cima de mim. Eu não vi. E eu vi, eu senti assim, nossa, era isso pro Abraham. Eu estava só indo. A partir no primeiro dia, eu larguei meu plano, só fui seguindo o plano dele. Glória a Deus. E missionário me esperou lá por algumas horas, a gente dormiu no barco, e no dia seguinte, pegando 2 vodeiras e só indo dentro da floresta, até quase fronteira do Colômbia. E para mim, eu aprendi como ser quebrantado de novo. Porque ali você está na dependência, né? Ali você não tem mais. Eu tinha esse orgulho, nossa, queria muito mostrar para os membros da minha igreja que eu fiz. Eu tinha um plano perfeito. Sim. Mas no primeiro dia, Deus fez, não é isso. Eu compartilhei com o pessoal da minha igreja. Bom, eu estava orgulhoso, eu queria mostrar isso para vocês. Mas Deus quebrantou meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele é lindo, né? Ele tem essas... Né, te levou lá para falar o seu coração. E eu assisti o vídeo, vocês trabalhando. A gente não podia pregar, né? Mas tinha um outro jeito muito engraçado. A gente não podia pregar, mas tinha os membros pintando unhas, mas falando assim, compartilhando. E... cortando o cabelo. A gente levou o gerador e a gente, bom, vocês querem assistir filme? Por 2 horas. Filme de Jesus na língua deles. O missionário colocou fez uma dublagem em tucano, a língua deles. Né? Estavam lá 2 horas assistindo. 2 horas. E a última cidade, que era mais profundo, a gente estava
Eles tinham um gerador, eles falaram que estava funcionando bem. A gente deixou porque tive que andar 8 quilômetros dentro do mato. Isso é difícil levar gerador, né? Porque tinha uma ponte assim bem fino e esse gerador não estava funcionando. 2 minutos para, 2 minutos para. Dentista, doutores precisavam de luz e eletricidade, estava tendo dificuldade, mas conseguimos fazer algo lá, né? Mas vieram mais de 100 pessoas para ver filme. Uau. Eu falei, não dá, não tem eletricidade, porque 2 minutos vai parar. E eles ficaram lá esperando. Eles entendiam português, mas ficaram lá, né? Aí o missionário falou, bom, liga lá. E se parar, eles vão sair. A gente ligou filme, 2 horas. 2 horas sem parar. Sério, eu não acreditei. Terminou o filme, depois de 2 minutos, Parou. Nossa, eu falei, porque a gente ficou 6, 7 horas, assim, só ligando o gerador cada 2 minutos, consertando, fazendo algo, mas à noite, assim, só para mostrar que não estava funcionando, quando ligou, ficou 2 horas sem parar, até filme parar. Nossa. Isso é tremendo, né? Testemunho de... Falei, missionário, peraí, fiz alguma coisa? Não. Deus, né? Isso é Deus. Isso. E a pessoal, né? Tipo, o governo proíbe de ministrar, mas eu creio que o evangelismo a gente pode fazer de outras formas, né? E o que vocês fizeram ali, ajudar pessoas, cortar cabelo, unha, né? Dentista, médico. E eu tirei foto das famílias e eu imprimi e dei como presente. Isso, a gente viu, eu vi que tinha uma printer, né? Vocês... Eu usei como gerador e eles guardam pro resto da vida. Porque nunca tiveram isso. Talvez nunca tiveram, né? Isso é muito lindo. Mas que legal, pastor. Olha, estamos chegando no final aqui desse podcast. Tem sido, assim, uma honra de estar conversando. Eu gostaria de ter mais vezes. Nós vamos ter mais tempo aqui. Vamos estar compartilhando testemunho da sua vida. Tá? Então, assim, meu muito, muito obrigado. Que Deus possa estar te abençoando cada dia mais. E eu sei que você falou assim, olha, é português, eu não falo muito bem português. Mas eu gostaria que você fizesse uma oração em coreano. Sem problema. Você pode fazer? Bom, sem problema. Só abençoa o pessoal que está nos assistindo, só pra gente... Então, assim, pra gente fechar mesmo com essa oração. Você quer falar alguma coisa antes de orar? Bom, obrigado pelo esse convite. Para mim é a primeira vez que eu estou fazendo isso, principalmente em português. Porque eu estou começando a falar novamente depois de 22 anos. Mas tá muito bem. Muito bem. Obrigado. Espero que eu possa assim, melhorar mais um pouco, porque a partir do ano que vem, a pessoa da minha igreja a gente está voltando para o Manaus, para o São Paulo, para missões. E eu creio que agora vai mais pessoas, né? Deus te levou lá para você, né? Agora eu quero ir. O pessoal quer ir mesmo, né? Então, assim, isso é bênção. É bênção. Bom, então, você quer que eu ore em coreano? Isso. Se você puder abençoar essa oração. Vamos orar, então. Vamos orar. 하나님 감사합니다. 이 귀한 자리를 우리에게 허락하셔서 하나님의 사랑을 나누고 하나님의 역사와 주님의 인도하심을 나누며 기뻐하게 하심을 감사합니다. 하나님, 이 방송을 인도하고 또 이 방송을 통해 주의 사랑을 나누려고 하는 우리 에어 형제를 주님께서 붙잡아 주시고 부족함 없이 온전한 하나님의 뜻을 전할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 건강을 지켜주시고 물질의 부족함 없게 하여 주시고 하나님의 복음을 전하기에 부족함이 없는 풍요로운 삶을 주님께서 허락하여 주시옵소서. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Obrigado. Muito, muito. E você que está nos assistindo, que o Senhor possa te abençoar. E a gente está muito feliz de você estar assistindo. Compartilha com seus amigos. Compartilha esse testemunho de vida que é precioso. Se você tem algum amigo que é coreano aí no Brasil, que você quer compartilhar esse testemunho, tem sido bênção. E eu vejo vocês no próximo podcast. Deus abençoe e até o próximo. Obrigado. Obrigado.